Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso Clube Antifeminista, o maior da América Latina, especializado em estudar por um viés antifeminista a história dos homens e das mulheres desde a antiguidade até os dias de hoje. Nós convidamos uma mulher, a professora Natália Sulman, que é mestre em estudos neoplatônicos, para falar sobre filosofia, ideologia e feminismo na aula de hoje. A mentalidade revolucionária parte do princípio que nós não temos nada a perder. É como se ela se sentisse realmente no inferno. Por isso Eric Feiglin diz que há um fundo gnóstico em todos esses movimentos modernos contemporâneos. O que é o gnosticismo? É uma negação do Gênesis e viu que era bom. Deus cria a realidade, a matéria e tudo o que a envolve e diz: isto aqui é algo bom. Mas o gnóstico, ele se sente o tempo todo oprimido pela realidade, se sente no inferno. Daí que, diante desse sentimento, só há duas opções. A primeira é um ascetismo extremo, que é o que faziam os gnósticos antigos. Já o gnosticismo moderno e contemporâneo não seguirá essa mesma via ascética. Ele continuará se sentindo escravizado, oprimido pelo mundo, vendo esta realidade, se não a matéria em si mesmo, mas pelo menos o mundo, como ele está estruturado, como um inferno. E aí tentará escapar dele como? Antecipando esse paraíso. No caso do feminismo, ele trazer essa igualdade atualmente entre homens e mulheres. Até depois extinguir o conceito de homem e mulher. Só que aí entra o anacronismo pela forma da transposição. O homem é naturalmente tradicional. Então, não é fácil. Ninguém vai me ouvir se eu chegar e dizer, olha, essa ideia aqui é totalmente minha. Foi Natália e mais ninguém que disse, eu preciso da autoridade, da autoria, de pessoas que falaram isso antes de mim. Então, por isso que esses revolucionários pegam esses autores antigos da filosofia, da política, da literatura e querem fazer com que as ideias deles casem com essa novidade que está sendo expressa. Transposição. Gravem essa palavra. Isso vai ajudar muito para o entendimento de vocês, não só para combater o feminismo, mas qualquer agente da revolução. Porque fazem isso, por exemplo, com Platão. Vocês já devem ter ouvido que a República é uma obra comunista. Afinal, o comunismo ele não quer se declarar como algo totalmente moderno. Mas eles esquecem que o Platão não era materialista. O fundamento da filosofia platônica é a forma ou a ideia, dependendo de como você quer traduzir o eidos, e que até há no diálogo platônico um fundo irônico. Então, como é que um pensador que tem uma metafísica tão consistente, cuja base da filosofia é transcendente, vai ser associado ao materialismo histórico de Marx? É simplesmente impossível. Mas eles transpõem. Como essa transposição acontece no movimento feminista? Vejam o que fizeram com Hipácia de Alexandria. O movimento feminista faz isso com essa mulher pelo seguinte. Primeiro que ela era uma intelectual. Então já assumem a falácia de que para você ser uma pensadora na antiguidade, Idade Média e até início da modernidade, você tinha que ser uma revolucionária, quando há vários exemplos de mulheres estudiosas e bem educadas. Até nas antigas escolas pitagóricas, Plotino aceitava mulheres e assim por diante. Então não era uma exceção tão grande assim, muito menos você precisava ser uma revolucionária. O outro ponto é que Hipácia decidiu nunca casar. Mas o que não conta é que esta opção dela, pelo não casamento, não tinha nada a ver com uma escolha pelo sexo livre ou pela emancipação feminista. E sim, Hipácia decidiu se manter virgem por toda a vida. E o fez porque ela pensava que o belo
transcendente, a forma do belo, a ideia do belo, o belo em si, é que é o verdadeiro objeto, o verdadeiro alvo do amor, e não um homem em particular. Veja só, muitas pessoas querem dizer que as ideias filosóficas, ideias platônicas, eram ideologias, ou seja, tiradas da própria cabeça de Platão, mas não. Os platônicos formularam o mundo das ideias a partir da sua experiência com a realidade. Por exemplo, no Banquete, que é o diálogo em que Platão estrutura a sua teoria das formas ou das ideias. Ele o faz, encontra esse transcendente a partir do imanente. Diz o seguinte: o homem começa vendo uma bela mulher e se encanta a partir de suas formas, suas formosuras por ela. Mas depois ele vê que assim como há esta mulher bonita, há outras também, de modo que aquela mulher individual não é a fonte da beleza, e sim ela é uma participante da forma do belo. Então ele foi para esse transcendente a partir da percepção, de modo que isso não pode se configurar enquanto ideologia. Só que a Hipácia, ela percebe que o objetivo da filosofia platônica não é, então, se voltar a essas manifestações das formas do mundo, que somos nós e todas as coisas criadas. São manifestações dessa verdade transcendental. E sim, ir para o próprio transcendental, o próprio transcendente, a forma do belo em si. Isso que é digno de amor. Por isso que ela abdica dessas relações. Isso as feministas não contam. Esse lado que, aliás, tem tanta relação não só com a metafísica, como com a estética. Essa importância da beleza para a verdade e para o bem. A destruição da estética, a destruição do belo é também a destruição da verdade. Clube Antifeminista, a maior comunidade de estudo